E aí, tudo bem aí contigo? Tu já ouviu falar das revoltas da história do Brasil? Tenho certeza que sim. E é um monte de revoltas. E como é que a gente vai lembrar disso tudo na hora da prova? Sabinada, cabanagem, balaiada, revolta da chibata, revolta da vacina. Nossa, é um monte de coisas. Então, prepara o teu papel. Pega uma canetinha de 2, 3 cores, vamos deixar esse material bem colorido, que eu vou montar contigo um esqueminha que vai te ajudar a compreender melhor todas elas de uma vez por todas, sem ter que estudar uma por uma nos detalhes, beleza? Tenho certeza que isso vai te ajudar a melhorar a tua capacidade de interpretar qualquer questão. A questão que falar sobre cabanagem, sobre balaiada, sobre aclamação do Amador Bueno, tu sabendo então acompanhar o conteúdo por esse esqueminha, tu derruba qualquer questão, beleza? Então vamos lá, vamos junto, vem aqui pro quadro. Então a gente vai estar falando das revoltas do Brasil, beleza? Didaticamente, de maneira bem simples, as revoltas da história do Brasil se dividem em 3 grupos. As revoltas coloniais, as revoltas regenciais e as revoltas da República Velha. Lembra, isso é uma divisão didática para facilitar a tua compreensão e análise de um modo geral de todos esses grupos, beleza? Então vamos completar aqui, ó. Revoltas coloniais. As revoltas coloniais são elas: aclamação do Amador Bueno, a revolta dos irmãos Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e, por fim, a revolta de Felipe Santos. Também nas revoltas coloniais nós vamos ter outros 3 movimentos: a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana e a Revolução Pernambucana, beleza? Então, as revoltas coloniais vão se dividir nesses 2 grupos, certo? As revoltas nativistas e as revoltas emancipatórias. Perfeito? Então nós temos as revoltas coloniais, que se dividem em 2 grupos: as revoltas nativistas e as revoltas emancipatórias. Aclamação do Amador Bueno em São Paulo, Revolução dos Beckman no Maranhão, Guerra dos Mascates em Pernambuco, Guerra dos Emboabas em Minas Gerais e Felipe dos Santos em Minas Gerais. E as revoltas emancipatórias, a Inconfidência Mineira, a Baiana e a Pernambucana. Como é que eu separo esses 2 grupos? As nativistas não têm projeto, são movimentos locais. E já as emancipatórias, já fala pela própria palavra. Elas defendem uma emancipação em relação à metrópole, que é Portugal. Um ponto importantíssimo para ti agora é a chave de tudo, agora é o segredo de tudo, é que as revoltas coloniais, elas questionam o sistema colonial. Beleza? Então as revoltas coloniais, todas elas, sem exceção, questionam o sistema colonial. Então, independente se cair revolta dos Beckman ou Inconfidência Baiana, guarda na tua cabeça, escreve no cantinho da folha: questionam o sistema colonial. Repete: questionam o sistema colonial. Perfeito? Assim tu consegue melhorar a tua capacidade de argumentação e tu vai para as alternativas já com isso aqui na tua cabeça. Beleza? O segundo grupo das revoltas são as revoltas regenciais. As revoltas regenciais que acontecem no período regencial, que é aquele período entre o primeiro e o segundo reinado. E como o Brasil carecia de uma certa unidade política, ele vai ser assolado por um monte de conflitos. Beleza? Então vamos lá. Revoltas regenciais
São elas: cabanagem, balaiada, sabinada, insurreição malê e a guerra dos farrapos. Beleza? Essas são as revoltas regenciais. Elas vão acontecer naquele período entre a abdicação de Dom Pedro I e o golpe da maioridade que dá início ao segundo reinado. Lembra? Cabanagem, balaiada, sabinada, insurreição dos malês e guerra dos farrapos. Elas acontecem no período regencial, que é justamente um momento onde há uma falta de unidade política. Portanto, todas essas revoltas questionam a ordem política. Beleza? Então pode cair a questão que for, independente da prova, um relacionar colunas, não importa. Se a questão perguntar sobre as revoltas regenciais, tu precisa te lembrar que elas questionam a ordem política. Corre para as alternativas e procura essa capacidade de interpretação que eu tenho certeza que tu vai derrubar e acertar essa questão. Beleza? E por fim, o terceiro e último grupo das revoltas que vão acontecer na história do Brasil são as revoltas da República Velha. As revoltas da República Velha, basicamente, vão estar divididas em 3 grupos que a gente precisa lembrar. As primeiras são as revoltas urbanas. E são elas: a revolta da chibata e a revolta da vacina. Beleza? Depois nós temos as revoltas messiânicas. As revoltas messiânicas são Canudos, Contestado e a sedição de Juazeiro. Beleza? E nós temos um terceiro grupo que não são revoltas, que elas são movimentos, mas que vão acontecer simultâneos a isso. Beleza? Então, ó, movimentos. Beleza? Que é o tenentismo e o cangaço, que vai se arrastar até a Era Vargas. Beleza? Então retoma comigo. As revoltas coloniais, elas vão então questionar o sistema colonial. As revoltas regenciais, elas vão questionar a ordem política. E as revoltas da República Velha, elas vão questionar a ordem social. Beleza? Independente da questão que cai na tua prova, urbanas, messiânicas ou qualquer um desses movimentos, é importante tu te lembrar que esses movimentos da República Velha questionam a ordem social. Beleza? Isso também vai fazer tu interpretar melhor a questão, independente de qual desses movimentos apareça na tua prova. Essas revoltas da República Velha, elas têm uma característica de aparecer sempre isoladas nas provas, enquanto as coloniais e as nativistas costumam cair em uma questão só, um relacionar colunas, um verdadeiro ou falso, um enumerar colunas, beleza? Então, assim, é uma questão mais abrangente. E as da República Velha costumam ser questões mais isoladas, mais específicas. Mas de posse dessa informação, vocês conseguem tranquilamente acertar e melhorar a capacidade de argumentar a questão que for que caia sobre esses movimentos. Beleza? Então retoma comigo. As revoltas coloniais questionam o sistema colonial. As revoltas regenciais, elas vão questionar a ordem política. E as revoltas da República Velha, elas vão questionar a ordem social. E assim, então, ó, tu vai para a prova, tu vai ver aquilo, vai lembrar desse esqueminha e com isso tu derruba a questão. Beleza? Valeu!